Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, você vai mergulhar em uma das escolas mais antigas e misteriosas das artes marciais japonesas. Uma linhagem que atravessou dinastias, sobreviveu às guerras e moldou o verdadeiro espírito ninja. Prepare-se para descobrir os segredos de Gyokuro, a escola do Tigre de Jade, onde a precisão vale mais do que a força. Diz a lenda que essa arte começou com uma princesa da corte chinesa chamada Hirotei, uma mulher envolta em mistério, cuja presença silenciosa era tão imponente quanto uma tropa de soldados. Conta-se que, ainda jovem, ela testemunhou uma emboscada no palácio e sobreviveu ao esconder-se entre colunas, observando os agressores como uma serpente observa sua presa. Dali nasceu seu estilo, movimentos sutis, evasivos, precisos. Ela teria aprendido técnicas secretas com monges guerreiros e eremitas taoístas que viviam nas montanhas, homens que dominavam a arte de canalizar o ki, o fluxo vital, com apenas um toque. Outros relatos falam de generais forjados em batalhas sangrentas, como Chou Bushou, um estrategista conhecido por derrubar guerreiros armados apenas com o polegar, e Ogyoko, o punho de cristal, que dizia nunca ter errado um único golpe vital em combate. Eles desenvolveram um sistema que não dependia da força, mas da destruição silenciosa do oponente, golpeando nervos, articulações e pontos de controle. Era um combate onde quem via menos, morria primeiro. Não era apenas uma técnica, era uma forma de pensar. Uma filosofia de antecipação. De superioridade invisível. E essa filosofia cruzou mares. Por volta do século XI, em tempos de guerra e intriga, essa arte misteriosa desembarcou no arquipélago japonês. E encontrou abrigo nas sombras das montanhas de Iga e Koga, berços dos shinobi, onde cada árvore escondia uma emboscada e cada casa podia guardar um pergaminho secreto. Foi ali, nesse solo fértil e perigoso, que a arte passou por uma metamorfose. O nome dado a ela: Gyokuro, a escola do Tigre de Jade. Um nome que carregava o símbolo do equilíbrio perfeito entre a ferocidade e a beleza mortal. Não era uma escola para qualquer guerreiro. Seus praticantes aprendiam a enrijecer os dedos até que se tornassem lanças. A treinar os olhos para prever movimentos antes que eles nascessem. A respirar de forma imperceptível. A Gyokuro formava assassinos refinados, guardiões invisíveis e mestres do toque que paralisa. A mínima falha significava a morte. A máxima precisão significava a vitória sem precisar sacar a lâmina. O primeiro a sistematizar esse conhecimento no Japão foi Tozawa Hakunsai Ogen, por volta de 1156. Ele era mais que um lutador, era um mestre da observação. Um estudioso das artes do Yin e Yang, que reunia o que vinha da China com o que brotava no Japão feudal. Criou rolos de ensinamento com códigos cifrados, selos cerimoniais e princípios ocultos. Não havia uniforme. Não havia escola física. A tradição era passada em sussurros, dentro da noite. A linhagem seguiu com nomes quase apagados da história, guardados apenas nos pergaminhos secretos, Sakagami Taruku Nishige, Sogyokan Hitsuki, até chegar a toda Shinryuken Masamitsu, um mestre tão enigmático que muitos duvidaram de sua existência, até que seus ensinamentos ressurgiram. E é aí que a história ganha um novo fôlego. O legado de Toda chegou às mãos de um guerreiro que não lutava apenas com o corpo, mas com o espírito, Takamatsu Tokishitsugu, conhecido como o Tigre Mongol. Ele atravessou a China e lutou por sua vida em duelos reais. Sobreviveu. E levou consigo os segredos de 9 escolas de guerra, das quais a Gyokuro era a pedra angular. Esse saber chegou a Masaaki Hatsumi, o herdeiro moderno. Um homem que, pela primeira vez, abriu as portas do oculto para o mundo. Criou o Bujinkan. E mostrou ao Ocidente que os verdadeiros ninjas não eram personagens de filmes, mas guardiões de tradições milenares. Entre todas as escolas do Bujinkan, a Gyokuro sempre permaneceu como a espinha dorsal. A estrutura invisível. O DNA por trás de tudo. Ela ensinava mais do que golpear. Ensinava a ler o corpo como se fosse um mapa, a prever a intenção como quem lê o vento, a vencer sem precisar lutar. A técnica era apenas o veículo. O verdadeiro segredo era a decisão silenciosa antes do impacto. Era o estilo daqueles que sabiam que o poder real é invisível até o momento exato de ser revelado.
Enquanto outras escolas treinavam força, velocidade ou resistência, a Gyokuro moldava algo muito mais sutil, o tempo e o espaço entre os movimentos. Suas técnicas são conhecidas como Koshi Jutsu, a arte de atacar nervos e músculos profundos com os dedos, polegares e punhos. Não é sobre causar dor, é sobre desativar. Um leve toque na parte certa do antebraço, e a espada do oponente cai. Um impacto no nervo da perna, e o corpo inteiro desaba. É também Shitojutsu, o refinamento do toque, onde a ponta dos dedos se transforma em arma de penetração, controle e destruição. Não há cortes amplos, não há exageros. Só pressão, precisão e colapso. A base técnica se organiza em formas chamadas kata, mas elas não são simples coreografias. São códigos de guerra ocultos. Entre elas, a mais conhecida, Sanshin no Kata, 5 formas que representam os 5 elementos: vento, para fluir e escapar; fogo, para pressionar e dominar; água, para absorver e redirecionar; terra, para enraizar e resistir; vácuo, para atacar onde não há defesa. Esses elementos não são metáforas, são guias internos. Cada movimento tem um espírito. Cada reação tem um sentido. Um verdadeiro praticante da Gyokuro não apenas se move, ele encarna o ambiente. Os pés quase não fazem ruído. O quadril é o eixo. Os ombros nunca denunciam a intenção. E os olhos estão sempre um segundo à frente do ataque. Outro diferencial brutal da escola é o uso das chamadas linhas de destruição, ângulos específicos que permitem que um simples empurrão se torne uma quebra articular. Em combate, o praticante se move em espiral. Desliza como serpente. Entra na guarda como se desaparecesse. E quando reaparece, o oponente já perdeu. Ela também treina o combate com armas curtas e cortes inesperados. Kodachi, tanto como defesa quanto como armadilha. Shuriken não para ferir, mas para distrair. E até Sutemi Waza, onde você arrisca tudo, literalmente se jogando na luta para garantir a vitória total. Mas tudo isso é regido por um princípio silencioso, Kyojitsu Tenkan-Ho, o jogo entre o falso e o real. Mostrar fraqueza para esconder força. Abrir um alvo, para capturar o espírito. A Gyokuro não foi feita para os holofotes. Seu lugar sempre foi nas sombras. Mas mesmo assim, ela moldou gerações inteiras de guerreiros. Seu legado atravessa séculos como uma linha invisível costurando os bastidores da guerra, da espionagem e da sobrevivência silenciosa. Foi ela quem lançou as bases para outras escolas ninjas lendárias, como a Togakuri Ryu, a Koto Ryu e a Jikan Ryu, todas com raízes fincadas nesse tronco antigo. Por trás de cada técnica moderna de evasão, cada golpe preciso em pontos vitais, cada movimento calculado com intenção letal, há uma sombra que pertence a Gyokuro. Ela é considerada o esqueleto técnico do Bujinkan, o sistema criado por Masaaki Hatsumi, que levou as artes dos ninjas ao mundo. Mas mesmo entre as 9 escolas que compõem o Bujinkan, é a Gyokuro que pulsa como o coração oculto da tradição. Ela sobreviveu ao tempo não por ser espalhafatosa, mas por ser eficaz. Não por ser popular, mas por ser real. Em tempos antigos, seus pergaminhos foram escondidos em paredes de templos, passados em jantares silenciosos entre mestre e aluno, protegidos com códigos e selos de sangue. Em tempos modernos, ela vive nos dojos discretos, nas mãos de poucos que ainda sabem ler os sinais. E mesmo hoje, em pleno século XXI, quando tudo parece barulhento e digital, a Gyokuro continua ensinando que o verdadeiro poder não é fazer barulho. É dominar o momento antes que ele aconteça. Seu legado não está nas medalhas. Está na postura de quem entra em um ambiente e já domina o espaço. De quem enxerga o perigo antes que ele se manifeste, de quem carrega o silêncio como uma arma. A Gyokuro não é apenas uma arte marcial, é um legado escondido, uma filosofia de combate onde o menor movimento pode decidir a vida ou a morte. Ela ensinou guerreiros a vencer sem lutar, a dominar o tempo, a transformar o corpo em uma arma invisível. E mesmo séculos depois, seus ensinamentos ainda ecoam, nas sombras dos dojo, nos olhos de quem conhece o verdadeiro poder do silêncio. Se você gostou dessa jornada pelo mundo oculto da Gyokuro, curta,
comente e se inscreva no canal. Aqui, o passado ainda luta ao seu lado. Ative as notificações para não perder os próximos segredos do mundo marcial.